Até já, Kátia. Até já. Quando a gente ouve aumento, a palavra aumento já aumenta o arrepio na nuca da gente, né? Só se paga tudo nesse país, né, não, doutor? É verdade. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem, e você? Muito bem. Doutor Leandro Teles hoje veio para a gente poder falar sobre Alzheimer. E aí a gente vê o quanto que as pessoas hoje em dia estão alarmadas. Porque fala, mas nunca se teve tantos casos de Alzheimer. Isso é uma verdade ou hoje o diagnóstico ele é mais preciso? As duas coisas são verdadeiras. Então, a gente tem um envelhecimento progressivo da população. Então, tem sim, a gente está aumentando os casos pela longevidade. A gente estima que até 2050, um quarto da população já vai estar acima de 65 anos. Então, essa pirâmide de pessoas acima dos 65, como a longevidade é o principal fator de risco, então tem aumentado. Agora, também aumentaram os diagnósticos. Porque o que a gente falava antes, que era a senil, demência senil, esclerose, tudo isso hoje está sendo interpretado como formas de doença de Alzheimer. Então, hoje em dia, a gente não tolera mais quadros que antigamente a gente falava assim, é normal para a idade. Esquecer é normal, ele é super esquecido, é normal para a idade. Ele não fica sozinho, mas é normal para a idade. Não. Hoje em dia, perda de autonomia, perda de segurança ou independência é sinal de problema em qualquer idade. Agora, a gente falou no esquecimento. E aí as pessoas falam, mas a gente esquece. Bem, é normal, eu também esqueço, todo mundo esquece, mas a frequência desse esquecimento que deve ser levada em conta também, né? Exatamente, todo mundo esquece, a memória é uma das funções mais complexas, sujeitas à falha, em qualquer idade, quando a gente está mais estressado, dorme mal, então todo mundo esquece hora ou outra. A pessoa com demência, e o Alzheimer é um tipo de demência, ela não tem só o esquecimento, ela tem um esquecimento intenso, frequente e progressivo para coisas com alta relevância. Ela não esquece só coisas do dia a dia, ela esquece coisas importantes. Passar um recado importante, pagar uma conta. Que deixou o fogo ligado. Outra coisa que não é um esquecimento, às vezes, como o nosso, que você esquece e logo depois lembra. Quer dizer, lembra que esqueceu, retoma, né? Eu encontro alguém no elevador, não sei quem é. Logo depois vem a informação. Fulano, é verdade. Esse é um problema de evocação, de trazer à tona. A pessoa com Alzheimer, ela tem uma dificuldade de fixar novas memórias. Às vezes a informação se perde completamente. Outra coisa, surge, a pessoa se perde em lugar conhecido, pode ter dificuldade de fazer coisas que antes tinha facilidade. Então a intensidade é bem diferente, o contexto é diferente. Pode ter sintomas psiquiátricos, então pode mudar a personalidade, o comportamento. Então é diferente o esquecimento do dia a dia e a doença de Alzheimer. Você falou de mudar a personalidade, ou pode intensificar a personalidade, né? Se a pessoa já era agressiva, com Alzheimer, em alguns momentos, ela se torna muito mais agressiva. As duas coisas são possíveis. Tem pessoas que às vezes exacerbam uma característica, nossa, ele era super autoritário, com a doença ficou mais. E às vezes existe uma transformação. Nossa, ela era de um jeito, passou a ser de outro. Às vezes a pessoa era mais introspectiva e fica mais animada. Às vezes até melhora em alguns aspectos. A pessoa era mais depressiva depois da doença, porque o Alzheimer ele pega o cérebro como um todo, né? Então a pessoa pode ter transformações não só na cognição, mas também na performance emocional. Tá. Bom, vamos para os nossos mitos e verdades, que tem muita coisa para a gente falar sobre Alzheimer hoje. A doença de Alzheimer não tem cura. Verdade, infelizmente é uma verdade. Então a doença de Alzheimer é uma doença neurológica cerebral, progressiva, crônica e até este momento incurável. Mas os neurônios perdem a conexão? Existe um empobrecimento, uma redução da conexão, a gente diminui as sinapses, mas também a perda de neurônio, a morte de neurônio. Então eles vão morrendo e os poucos que estão ali ativos não se conectam, não se falam, Exatamente. Não falam a mesma língua. Os dois fenômenos são compatíveis com esse diagnóstico. Você tem acúmulo de proteínas anormais dentro do neurônio e também fora. A gente fala de placas senis, placas amiloides e fora, e dentro também tem. Então, você perde neurônio. Na verdade, o envelhecimento leva a uma perda de massa cerebral naturalmente. No Alzheimer, ela é mais precoce e muito mais intensa. Então é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Hoje em dia, a medicina avança e a gente já tem remédios que atenuam os sintomas do esquecimento, que atenuam os sintomas também psicológicos e psiquiátricos do Alzheimer. E junto com os medicamentos é fundamental toda uma mudança ambiental. Hoje você trata, mas tem que conviver e fazer as adaptações. Cura ainda não. Vamos ver aqui uma imagem, até para você em casa entender. Quer ver? Aqui, ó. Cérebro com Alzheimer e cérebro normal. Interessante, né? Do lado de cá a gente tem um cérebro de tamanho normal, né? Se a gente colocar no close. É que aqui tá invertido. Aqui, olha, cérebro normal. A gente tem essa imagem, um pouco o cérebro mais robusto, né?
Agora, o envelhecimento já leva à atrofia, né? Já acontece um pouco O lado de cá, isso. olha, o lado de cá já mostra um cérebro mais atrófico. Então esse é um cérebro que poderia ser compatível com uma doença de Alzheimer. Ou até com uma pessoa normal, mas bem idosa, assim, em torno dos 80, 90 anos. Tá. Olha embaixo, ó, o outro corte. Pessoa normal, olha o cérebro visto de frente. A área da memória, Kátia, é aqui, ó. Esta região onde o Alzheimer pega mais. E ela aqui tá íntegra, né? Olha aqui como ela tá. Parece gente que acha que parece um rocambole. Aqui você tem, olha, uma região. Essa região chama hipocampo. Assim é ela normal. Agora, dá uma olhadinha o que a doença faz com esta região que fixa novas memórias, né? Olha do lado de cá. Gente, fica sem um pedaço. Podemos até dar um closezinho aqui. Olha ó. lá. O cérebro todo menor, né? A gente tem Sim. muito mais reentrância, sulcos, mas olha como é uma perda ao Grande, né? despovoamento da região que fixa novas memórias. Perde uma massa mesmo, Perde né? massa. O cérebro ele fica mais leve e por isso a gente chama de insuficiência cognitiva. É como se ele atrofiasse. É como se ele atrofiasse mais do que se espera pelo envelhecimento normal. Começa aqui, mas depois pega outras regiões. Por isso que começa com dificuldade em fixar memórias novas. Mas depois o paciente pode se perder, pode ter dificuldade de levar a cabo uma tarefa, pode ter dificuldade em reconhecer pessoas familiares, pode ter dificuldade de resolver cálculos simples. Então a doença ela é progressiva e pega mais do que a memória. Agora, em alguns casos, quando a doença vai evoluindo, pode chegar a pessoa também não conseguir mais engolir, não consegue segurar a urina. Você está falando da forma final. né? Isso pode acontecer. Se a pessoa tiver uma boa longevidade, depois de 8, 10 anos, às vezes, de doença de Alzheimer, e a pessoa não falece por outros motivos clínicos, ela pode entrar na fase final, onde você já tem dificuldade para caminhar, você tem dificuldade para engolir, mostrando que já cometeu áreas não só relacionadas à intelectualidade. Por isso que você falou que vai acometendo, em alguns casos, outras áreas importantes. Exatamente. Cérebro, É uma né? doença lentamente progressiva. Por isso que a gente fala que tem que saber conviver com ela. Não é uma sentença de morte. É uma doença que muitas vezes a pessoa morre com Alzheimer, E não não de de Alzheimer. Alzheimer. Então muitos não chegam nesse estado final. A gente às vezes recebe o diagnóstico e fala, nossa, já estou imaginando o meu familiar numa cama ou numa cadeira de rodas. Calma. Primeiro que ela comete pessoas já de mais idade, que já, às vezes, até atingiram a expectativa de vida média da população. E a doença pode demorar 10, 15 anos para evoluir para esta fase que você comentou. Mas em alguns casos a gente vê que ela evolui rápido. Por que para algumas pessoas a doença pode evoluir rápido e em outras pessoas a doença pode evoluir de uma forma mais lenta? Existem variações. O Alzheimer, a gente fala Alzheimer, mas é bem possível que a gente esteja falando de várias doenças que respondem para o mesmo nome. Tem formas que são mais rapidamente progressivas. Às vezes com 2, 3 anos Sim, o paciente já está bem acometido. Como tem formas que com 20 anos o paciente não está. Em média, uma década, 8 anos. O que varia de um caso para o outro? Qual é o perfil genético da pessoa? Que tipo de cérebro que chegou na terceira idade? Já tinha outras lesões, por exemplo, por pequenas isquemias, traumas, AVCs, né? AVCs. Então depende de em que cérebro aconteceu a doença e qual é a carga genética. Então isso varia de pessoa para pessoa. Os Alzheimers mais jovens, eles tendem a ter mais perfil genético. Até teve um filme, né? Sim. Que teve um falava filme- sobre isso. Foi o Pra Sempre Alice, Pra que é um Sempre Alice, livro, é. foi adaptado e foi uma obra muito vista, porque rendeu o Oscar a Julianne Foi. Moore e mostra um Alzheimer genético. Ela teve aos 50 e poucos 50 anos. anos é uma mutação no gene da presentelina e lá você acompanha na visão do paciente, da sua família, como acontece essa desconstrução. É uma professora universitária com 50 anos, altamente recomendado o livro e o filme, e você vai vendo essa desconstrução mental, né? Toda a compreensão que o paciente tem no começo da doença, todo o sofrimento, e você entende que não é uma doença da pessoa, é uma doença da família, é uma doença da sociedade. Todo mundo se altera com a presença de um paciente com Alzheimer, não apenas a pessoa. Por isso que é um tema de saúde pública. Vamos ver mais um mito, é verdade? Vamos ver o próximo, qual é? O paciente com Alzheimer apresenta dificuldade intelectual progressiva, mas raramente tem problemas psiquiátricos. Isso é falso, isso é mito, né? Na verdade, é muito comum a associação. 80% dos pacientes com Alzheimer, durante a sua evolução, vai ter sintomas psiquiátricos. Ou depressão, ou ansiedade, ou uma franca agitação, pode dar alucinações visuais, tem confabulações, a pessoa às vezes por ter lacunas de memória pode começar a inventar algumas histórias ou achar que aquilo é verdade. Então existem fenômenos psiquiátricos, por isso que é uma doença
psiquiátrica. Começa com quadro cognitivo na memória, mas pode associar sintomas, morbidades psiquiátricas na evolução. Eu tive contato com uma pessoa da família que teve Alzheimer e o que eu percebi era assim, na hora que a gente chegava, ela lembrava de mais coisas e conseguia conversar melhor. Passava uns 20 minutos, sabe quando parece que a pessoa já vai ficando com o cérebro cansado? Ela já não conseguia fazer ligação do que você falava e do que acontecia com a mesma facilidade. Como há um empobrecimento intelectual, quando você chega, existe toda uma motivação, um envolvimento. Aquela parte emocional, exatamente, né? a parte emocional acaba carregando. E você começa a falar de coisas que estão acontecendo naquele momento. O paciente com Alzheimer é capaz de bater um papo, de se divertir, ele é capaz de falar sobre histórias antigas, principalmente no começo da doença. Lembrando de detalhes absurdos. Detalhes que você não se recorda. Eu não lembrei de metade. Por quê? Porque como ele tem dificuldade em fixar novas memórias, ele pode ficar um pouco preso mais no passado. Sabe, eu gosto de usar uma analogia como se fosse um videocassete. O Alzheimer, inicialmente, ele quebra o botão REC do videocassete, aquele antigão. Sim. Você não consegue gravar coisas novas. Agora, você consegue assistir fitas voltar à fita antigas. Antiga, né? Então, você coloca uma fita antiga e dá o play, normal. Ela lembrou, menino, que eu me encontrou há 16 anos atrás, aonde foi, de que jeito foi, com quem eu fui, de que forma. E eu falei, gente, eu nem lembrava de aquilo nada para disso. ela é recente. Aquilo é o arcabouço, aquilo que vai te conectar emocionalmente. Então, para ela, essa memória antiga, ela é muito superficial, ela é muito intensa naquele momento. Mas o paciente se cansa. Começa a ter muita referência, aquele esforço mental pode fazer o paciente ficar um pouco irritado. Por isso que parece que ela vai caindo. Vai caindo, aí ele vai ficando às vezes um pouco mais aéreo e perdido na conversa. Então, é importante às vezes essa relação ser mais rápida, você ajudar o paciente a direcionar a conversa, né? Não ficar batendo no presente, porque aí está o calcanhar de Aquiles dele. E ali que ele não lembra. Às vezes você tem que entrar um pouco no clima, né? Porque você não pode às vezes bater, dar murro em ponta de faca, a gente fala, né? Às vezes bater bem na dificuldade e não bater naquilo que sobrou. Mas talvez inviável. por isso a família demore tanto para levar um médico vendo o sintoma, que você imagina, ela lembra disso aqui, que eu nem me lembro. Deve ser uma fasezinha, deve ser estresse. Exatamente. E aí isso retarda essa o negação diagnóstico, inicial, né? ela atrasa. Hoje em dia no Brasil, a gente faz diagnóstico mais de formas moderadas a graves e raramente faz diagnóstico precoce, onde o paciente iria se beneficiar mais dos ajustes. Então, geralmente, a pessoa vai para o médico quando alguma coisa grave aconteceu, né? Quando o paciente, obviamente, já está totalmente acometido. É raro você ir com a forma inicial, onde a pessoa conversa bem, mas, obviamente, esquece coisas que aconteceram na sua vida recente. Bom, volto que tem muita coisa para a gente falar ainda agora. Você sabe que a prevenção é sempre a melhor saída quando o assunto é saúde. Voltando com o Dr. Leandro Teles, vamos ver mais um mito ou verdade? Vamos ver o próximo qual é? Vamos embora. O diagnóstico da doença é confirmado na ressonância magnética. Isso é um grande mito, né? É um mito. Na verdade, o diagnóstico ele nasce de uma entrevista e de alguns testes feitos pelo médico. Então, é na consulta clínica, nesses testes, que um bom clínico geral, um geriatra, um neurologista ou mesmo um psiquiatra, também com experiência nesses quadros, vai dar o diagnóstico. Muitas vezes, o médico até pede uma tomografia ou uma ressonância e alguns exames de sangue. Isso visa afastar outras doenças que simulam Alzheimer. E não o diagnóstico do Alzheimer não. em si, né? A ressonância, em formas moderadas a graves, ela pode ajudar o médico, porque ele vai ver essa perda mais de focalizada. massa, né? A perda não é tão global, ela vai ser mais na região da memória. Então, os exames ajudam o médico, mas o mais importante não é o exame, é a entrevista e o exame físico, clínico e neurológico feito no consultório. Várias doenças simulam Alzheimer. Então, às vezes, carência de vitamina B12, depressões graves no idoso, pode simular um Alzheimer. Sim. Sangramentos cerebrais, pequenos AVCs que durante a vida vão se acumulando, tudo isso pode simular uma doença de Alzheimer. Por isso que é bom levar sempre essa pessoa ao médico. Percebeu que está esquecendo um pouquinho demais, passou dos seus 60 anos, não custa, né? É fundamental check-up, é fundamental que sempre se aborde numa consulta geriátrica a questão da memória, de como está a cognição, se está tendo alguma perda, qualquer perda funcional. Nossa, eu não consigo deixar ele mais sozinho, eu fico preocupado. Então, Opa, nossa, normal, ele fazia né? aquilo com facilidade, hoje ele tem dificuldade. A minha mãe sempre recebia as pessoas e fazia um jantar, hoje ela se embanana. Nossa, ela conseguia uma coisa, hoje não. Perda funcional não é normal. E às vezes a gente percebe que fisicamente, quer dizer, o corpo está funcionando em equilíbrio. O problema é a cabeça, né? Às vezes o corpo está perfeito. É muito como a pessoa Você fala faz os assim, exames, nossa, tá ótimo, né? o meu pai tem o corpo normal, minha mãe os dois seriam complementos, É, né? se juntasse A os cabeça dois, de um né? com o corpo do outro. No Alzheimer você tem essa desconstrução intelectual. Tem que atentar para fazer o diagnóstico o quanto antes. Vamos ver mais um mito, a Bora. verdade? Tem perguntas depois. Ó, o ideal no cuidado com um paciente mais grave
é nunca aceitar os esquecimentos e sempre explicar as coisas novamente. Isso é um mito, né? É. Eu já falei aqui na última pauta, nem sempre, na medicina e no amor, nem sempre, nem nunca. É verdade. Como nunca aceitar os esquecimentos? Esse é o maior erro. Você tem que ter uma resignação. Esse paciente, ele é esquecido, né? Lógico que E não porque quer. É lógico que você não vai privá-lo, você vai estimular da maneira correta, mas ficar batendo. Tem gente que fica argumentando e aí fica aquele baita Ou então fala, estresse. como que você esquece disso? É óbvio, eu já te mostrei, é a 10ª vez que eu falo. Não, às vezes tem que entrar no clima, distrair o paciente. Às vezes a causa da agressividade é essa coisa de a pessoa querer peitar o paciente medindo com a própria régua, né? Eu uso a minha cognição para avaliar o potencial de um familiar meu. Você sabe que eu conheci uma pessoa que tem uma casa de repouso, principalmente para pacientes com Alzheimer, é um médico. E ele disse que lá o que eles fizeram, tem uma área verde, mas tem um ponto de ônibus lá dentro. Eu falei, ponto de ônibus? Ele falou, porque toda hora eles querem sair porque querem pegar o ônibus para casa. Então a gente fez como um ponto de ônibus e eles ficam sentadinhos. Ele falou, depende do grau de Alzheimer, eles com 15 minutos. E aí esquecem que vão pegar o ônibus e passam a ter uma vida normal, conversando com os outros normalmente. Se você vai toda hora explicar, você não pode sair, isso revolta, gera estresse e ele depois precisa ser medicado de uma forma diferente. Então, ali você deixa que ele vai ficar sentado esperando o ônibus. O ônibus não vai passar, porque não é ponto de ônibus. Mas ele vai, junto com outra pessoa do lado, começar a se comunicar e eles vão levantar e vão sair. Esse exemplo é o exemplo perfeito, onde a criatividade e a aceitação e o conhecimento acerca da doença leva à melhora da qualidade de vida. Ficar discutindo, às vezes, ou peitando, ou querer impor uma coisa que o paciente não tem capacidade, acaba levando a mais estresse. Você falou esse exemplo, o Fantástico mostrou, já tem, eu acho que alguns anos atrás, uma cidade, era uma... Você chegou a ver isso? Eu vi, uma vila aparecendo, né? Eles armaram uma cidade cenográfica, onde tinha a prefeitura, e ali, na verdade, era um centro de convivência de idosos com esquecimento. Só que com pequenas casas, era um apartamento, só que a porta... Eles iam no mercado, e eles iam para a escola, universidade, tinham aulas. Então, olha como você, entrando no clima, consegue trazer qualidade de vida, ao invés de você, pela sua negação, pela sua não aceitação, acabar impondo e confrontando o paciente com a doença. A qualidade de vida dessas pessoas que estão nesse lugar, muitas vezes, é maior e melhor do que aquelas que você acha que tem que estar a pessoa do seu lado. E você não tem a habilidade e nem o equilíbrio emocional, muitas vezes, para tratar. Exatamente, você tem que dar o direcionamento, o estímulo, mas também entender qual é o limite, né? Dar uma coisa que a pessoa consegue lidar, consegue fazer, né? E isso vai ajudar ela a ter qualidade de vida e evoluir, né? Vamos ver mais? Bora. Dúvidas? Mas não é a primeira, né? Olha, Tatiane, sou muito ansiosa e vivo estressada. Agora estou esquecendo tudo. Não lembro de coisas ou situações que aconteceram recentemente. Será que tenho Alzheimer ou posso vir a ter? Tatiane, então, difícil, né? Porque a gente não tem a idade da Tatiane. Né? Mas imaginando que ela seja uma pessoa jovem, né? Primeiro que é infrequente, quadros de Alzheimer. Segundo que ela já citou duas coisas que já levam ao quadro de esquecimento. Ansiedade dá esquecimento. Sim. A pessoa tem um foco no futuro, não vivencia o presente e fica desatenta. A pessoa ansiosa sempre está amplificando algum problema, tem sempre uma competição de pensamentos intrusivos. Então, tratar a ansiedade é melhorar a performance da memória. O estresse é outra coisa. Sobrecarga. Hoje em dia os jovens têm muita queixa de memória. 40% da população jovem brasileira tem queixa de memória. E quase sempre é por sobrecarga, né? No caso do idoso, as causas são outras. Tanto doenças, como o próprio tédio, às vezes, a rotina, a aposentadoria precoce, pode levar também a um pouco de dificuldade de memória, mesmo sem a pessoa ter diagnóstico de Alzheimer. Para ela, eu atentaria primeiro para diminuir a ansiedade, atividade física, boas noites de sono, válvulas de escape. Quando a gente cansa o corpo, a mente não consegue acompanhar mais aquele pensamento tão rápido, né? A gente sempre acha que nossa mente ela é infinita, né? Que sempre cabe mais alguma coisinha. Não. Você saturou o processo de concentração, você entrou no modo multitarefa, você vai ter falhas. É igual uma pessoa que roda pratos. Quanto mais pratos são rodados, maior a chance de você ter um lapso, uma falha, no caso, a memória, né? Então, Tatiane, vai cuidar da ansiedade, do estresse a princípio e depois vai buscando outras formas, né, de relaxar, de acalmar. Sem dúvida. Esse caso, se for muito intenso, estiver atrapalhando, buscar um clínico. Às vezes problemas de tireoide em paciente jovem. Agora ela perguntou no final, será que eu tenho ou posso vir? Todos podemos. Todos que iremos envelhecer, podemos ter a doença de Alzheimer. Não me parece ser o caso dela nesse momento. E ter esquecimento quando jovem não aumenta a chance de alguém ter Alzheimer, porque são causas totalmente diferentes. Beijo pra você, Tati. Vamos ver mais um? Bora. Juliana,
Meu avô teve Alzheimer e faleceu há 5 anos. Eu tenho maior risco de ter a doença futuramente? Boa pergunta, né? O Alzheimer, ele tem algumas causas que são genéticas e tem causas que são ambientais. A causa genética, ela acontece em algum grau em Alzheimer esporádicos, esses acima de 60 anos. No caso, ter um familiar de primeiro grau com Alzheimer aumenta um pouquinho o seu risco. Então, quem tem familiares já tem que ficar um pouco mais atento. Não quer dizer que você vá ter, não é determinado. Quando o Alzheimer acontece antes dos 60 anos, o risco dos filhos é um pouco maior, como no caso do filme que você citou. Mas esses Alzheimer são raros. Então, quanto mais velha a pessoa teve Alzheimer, menor a chance de um descendente ter. Mas a chance é maior do que a população geral. Então, genética e longevidade são 2 fatores não modificáveis. Você não consegue mudar. Você vai envelhecer e seu código genético está aí. O que você consegue mudar? Seus hábitos de vida. Se você tiver uma boa alimentação, boa atividade física, buscar alta escolaridade, você vai estar combatendo os fenômenos ambientais. Você reduz em 40% o seu risco de ter Alzheimer. Aqueles testes que a gente vê, hoje em dia tem até aplicativos que trabalham mais a atenção, o estímulo da memória, ou então áreas do cérebro que a gente não está acostumado a usar no dia a dia. Isso tudo ajuda a gente a evitar degenerações assim? Ajuda. Tudo que você tira o seu cérebro da zona de conforto, desafia, ajuda. No dia a dia, mudando caminhos, alternando talheres, tendo conversas interessantes. Fazer as coisas como eu espero. Tudo que você estimular o seu cérebro, você vai combater o sedentarismo mental. Atividade aeróbica. Acabou de sair um estudo, essa semana agora, o que eles fizeram no estudo? Pegaram pessoas de 40 anos e fizeram ressonância em todo mundo. E aí, depois de 20 anos, repetiram essa imagem, para ver quem perdeu mais massa cerebral. Eles perceberam que aqueles que eram menos sedentários foram os que mais se protegeram, menos perderam o cérebro. O exercício físico, ele diminui a perda neurológica. Compensar doenças como diabetes, hipertensão, dislipidemia, colesterol alto, apneia do sono, diminuir a gordura intraabdominal, tudo isso é importante para você ter um cérebro de massa normal. Quer dizer, ter saúde, né? Você chega preservado. Mesmo que você tenha Alzheimer, ele vai ser mais tardio e mais leve. Então você chega com uma condição de combater a doença muito melhor. Quer dizer, o corpo fica forte para combater. Fica forte. Então você não consegue mudar os fatores não modificáveis, genética e idade. Mas você consegue mudar os hábitos. E quanto antes você mudar, isso que esse estudo mostrou. As pessoas mudaram aos 40 anos para colher o fruto 20 anos depois. E eles conseguiram sim evitar a perda de tamanho de massa cerebral. Muito bom. Vamos ver mais uma? Giovana, por que pessoas com Alzheimer tendem a ficar agressivas? Minha tia tem Alzheimer há 4 anos e agora está apresentando sintomas de agressividade. O que fazer para lidar com isso? Volto e o Dr. Leandro Teles já responde para a gente. Voltando para o Dr. Leandro Teles, a Giovana fez uma pergunta que ficou no ar. Por que pessoas com Alzheimer tendem a ficar mais agressivas? Minha tia tem Alzheimer há 4 anos e agora está apresentando sintomas de agressividade. O que fazer para lidar com isso? Isso é muito comum e é um dos sintomas mais difíceis de lidar para a família, para os cuidadores, né? Isso, a agressividade é causa às vezes de institucionalização ou de cuidador 24 horas, é difícil. O paciente com declínio cognitivo, ele fica mais agitado, ele não compreende o presente, ele reverbera ideias que às vezes são falsas, né? Tem alguém me fazendo mal, tem alguma coisa ruim para acontecer. Às vezes à noite resolve sair porque acha que é dia. Às vezes acha que é dia. Então, a primeira coisa, é importante que as pessoas que cuidam dessas pessoas sejam habilitadas, sejam treinadas, porque às vezes é uma questão de acalmar o paciente, não encostar nele, tentar desviar um pouquinho o foco, falar de forma baixa, tranquila e conduzir a uma zona de maior tranquilidade e conforto. O médico tem que ser imediatamente avisado, porque às vezes isso é o efeito colateral dos remédios da memória, por exemplo. Às vezes são noites mal dormidas, ou às vezes o médico tem que dar um remédio para tranquilizar, para acalmar um pouquinho o paciente. Então, é um fenômeno comum. Tem várias causas. Se a agressividade é de uma hora para outra, às vezes até exames para ver se não é uma infecção urinária, às vezes é uma alteração no sangue, uma gripezinha que está começando. Então é fundamental reconhecer o problema, não amplificá-lo e conduzir para o médico que está acompanhando o caso. Então, Giovana, conversa com o médico da sua tia, tá? E passa isso direitinho, tudo que está acontecendo. Agora, a Rose. É verdade que o Alzheimer é mais comum em mulheres? É verdade. E por quê? Na verdade, a gente tem 3 mulheres para cada 2 homens. Então, é um pouquinho mais comum em mulheres. É porque a gente vive mais. Isso é uma das explicações. Que é verdade, aliás. A expectativa de vida da mulher é maior, os caras vão se perdendo pelo caminho e a mulherada vai que vai. Hoje a gente tem muito mais viúvas do que viúvos. Mas vamos lembrar que o estresse da mulher de hoje
em problemas de coração e outros, já está quase que igualando. Então a gente vai empatar esse jogo, então, no futuro. Mas não é verdade? É verdade, porque a causa cardiovascular mata muito o homem, o estrógeno protege a mulher até a menopausa, contra infarto, alguns outros eventos que podem levar ao óbito, mas essa é uma das explicações. Mulher vive mais, por isso tem um pouquinho mais de Alzheimer. Mas mesmo se você ignorar esta informação, fizer um ajuste estatístico, a gente vai perceber que ainda tem um pouquinho mais de mulher. Existem fatores desconhecidos, talvez genéticos, que mostram um risco um pouquinho maior para mulheres do que para homens. Agora, gente, é importante a gente não ter preconceito em relação a essa doença também. Porque às vezes as pessoas não comentam com um círculo de familiares, de amigos, por terem vergonha do assunto. E aí que a gente faz uma grande bobagem, porque a gente não troca experiências. Exatamente. Né? A pior coisa é isso, é o preconceito, é tapar o sol com a peneira, é esconder dentro de casa. Você precisa falar, porque é uma doença como qualquer outra. Sim. É uma doença que não é uma sentença de morte, não é uma sentença de infelicidade. Na verdade, é uma insuficiência como se fosse uma insuficiência renal, do fígado, do pulmão. É possível ter vida com felicidade e alegria mesmo depois de um diagnóstico como esse. Então é importante você se armar contra a doença e não esconder e acabar encarando da pior maneira possível, né? É verdade. Busque um diagnóstico, gente. Seja do problema de saúde que for, o quanto antes. Quanto antes a gente recebe o diagnóstico, mais rápido a gente compreende a doença e mais fácil da gente, independente da doença, a gente retardar esse avanço dessa doença. Né? Além do remédio entrar antes, a família se prepara antes. É importante ter um médico de confiança do lado. Qual é a próxima fase, doutor? Qual a melhor forma de passar por esse problema? Então, quando você tem uma equipe multidisciplinar ao seu lado, um bom terapeuta ocupacional, quando você tem um bom clínico geriatra, você consegue se fortalecer e levar da forma mais tranquila possível. E se for o caso, e a gente já falou isso umas vezes lá atrás, eu acho que é legal a gente sempre repetir, se não tem como você cuidar da pessoa dando segurança, qualidade de vida, que busque um local que faça isso, com um acompanhamento médico, mas sem se punir por isso também, porque não é um abandono, Porque muita gente tem isso na cabeça, né? Eu vou colocar no asilo, mas é minha mãe. Tem que tomar um pouco de cuidado. Cada paciente vai demandar uma conduta. Às vezes isso é, né? Às vezes, em alguns momentos, isso é um bem ao paciente. Às vezes não. Cada família é de um jeito. É importante que essa hora a família tem que se unir, se fechar. Não pode deixar estourar na mão de uma pessoa. Às vezes é comum, às vezes, um filho virar um cuidador, sem ter formação para isso, sem ter preparo emocional para isso, e aquela pessoa acaba desenvolvendo doenças do cuidador. Então é importante, às vezes, você terceirizar isso para alguém que é capacitado. Você continua sendo filho, né? Você sempre vai ser filho, só que você vai deixar quem entende naquela fase cuidar do seu familiar. Olha, vou passar o site para vocês, Dr. Leandro Teles. Lá tem muita matéria legal, tem vídeos, entra lá, www.leandroteles.com.br. No Facebook é Neurologista Leandro Teles. Pode deixar perguntar lá. Uma fanpage, pode mandar perguntas, algumas dá para responder, às vezes não dá, mas pode colocar lá um comentário, até críticas, sugestão de temas. No Instagram, para quem gosta de ver fotos, Neuro Leandro Teles. Se quiser acompanhar a gente no Instagram, coloquei nossa fotinho também agora há pouco. Colocou? Vou curtir, vou compartilhar. Olha, vamos só lembrar, gente, site leandroteles.com.br, sugestões você pode mandar pra gente, doutor Leandro retorna e a gente esclarece suas dúvidas aí. Obrigada, ótima semana pra você. Até a próxima. Obrigada, até a próxima.